a falar sobre bioquímica. Para quem não viu os vídeos anteriores, tem 2 vídeos sobre carboidratos. Carboidratos parte 1, carboidratos parte 2. Para que você entenda a aula de hoje, é necessário que você tenha ideia do que são carboidratos. Bom, a aula de hoje consiste na glicólise. Glicólise é a quebra da glicose. Essa quebra da glicose possibilita que a glicose seja quebrada em piruvato. A glicose possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então a glicose é uma hexose. E isso está explicadinho na aula de carboidrato. Essa hexose será quebrada, originando 2 moléculas com 3 carbonos. No caso, o piruvato não é um carboidrato, porque ele não tem a terminação, ele não tem a quantidade de hidroxilas, como tem os carboidratos. Ele não é um polihidróxido. Então, é uma molécula de piruvato, sendo que essa molécula possui 1, 2, 3 carbonos. Então, a quebra da glicose, que tem 6, vai originar 2 moléculas contendo 3 carbonos. E é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Como que acontece o processo de quebra da glicose, que possui 6 carbonos, produzindo 2 moléculas de piruvato. Cada molécula possui 3 carbonos. A glicose é uma sequência de 10 reações enzimáticas. Então são 10 etapas que nós iremos explicá-las passo a passo. Talvez o tempo do vídeo não dê para explicar as 10 reações de uma vez. Então nós iremos dividir em 5 em 5. Beleza. Então vamos partir agora para a explicação do processo de glicose. Então, quando nós falamos de glicólise, nós estamos falando de metabolismo da glicose. Todo tipo de reação metabólica, todo tipo de metabolismo, nós temos que é uma sequência de reações químicas integradas e com propósitos definidos. E sempre o produto de uma reação será o reagente da reação seguinte. Por exemplo, nós temos aqui essa molécula que foi o produto dessa reação. Essa molécula aqui será o reagente da reação seguinte. Então, as reações metabólicas possuem esse princípio. O produto de uma reação é o reagente da reação seguinte. Esse metabolismo ele é extremamente importante para a produção de energia. E vale nós relembrarmos que, em termos de energia, a célula não produz quilowatts. Ela não produz energia elétrica. Ela produz uma energia química, chamada de ATP. O ATP é a abreviação de adenosina trifosfato. Tri, porque ela possui 3 grupamentos fosfatos. E é isso aqui que nós iremos enfatizar na aula de hoje, durante algumas reações mais importantes. Bom, espero que até aqui o entendimento tenha sido ok. Bom, quando nós falamos de metabolismo, existem 2 tipos de reações: as reações catabólicas e as reações anabólicas. A reação catabólica é uma reação de quebra, de redução do tamanho de alguma coisa. Essa reação de quebra sempre libera energia. Eu vou dar um exemplo que é mais didático. Então nós temos um balão, nosso querido balão de sempre. Esse balão, no seu tamanho, quando ele está enchido, ele está no tamanho grande. Esse balão pode sofrer um processo de quebra quando nós estourarmos o balão. Então, quando você estoura o balão, se tinha uma substância grande que reduziu-se em várias substâncias menores. Isso houve liberação de energia. Foi a energia que nós ouvimos do barulho do estouro. Além disso, todo tipo de catabolismo então produz essa energia e produz moléculas menores. No nosso organismo, as reações catabólicas de quebra produzem o ATP. Outro tipo de reação que nós temos são as reações anabólicas. Reações anabólicas são reações de construção. A reação anabólica seria, por exemplo, a construção de uma casa, ou quando eu pego um balão e encho esse balão. Quando eu estou enchendo o balão, eu estou gastando energia e não produzindo energia. Então esse gasto de energia
faz com que a reação anabólica seja uma reação mais demorada. Nós temos que as reações anabólicas, então, gastam energia ao invés de produzir, ao invés de liberar. Esse gasto de energia sempre corresponde no nosso organismo à formação de moléculas complexas, à formação dos polissacarídeos, das proteínas e dos lipídios. Bom, o foco da aula de hoje é a glicólise. Glicólise é quebra. Então, glicólise é uma reação catabólica, fundamentalmente falando. Porque durante as 10 reações, existem reações anabólicas e catabólicas. Quando nós falamos de catabolismo, é necessário nós termos em mente os 3 estágios do catabolismo no organismo dos seres humanos, no organismo dos animais. O catabolismo sempre começa de moléculas grandes, das macromoléculas, proteínas, polissacarídeos e lipídios. O primeiro estágio do catabolismo é a quebra das moléculas pequenas em monounidades, em monossacarídeos, em aminoácidos e em ácidos graxos. Essa quebra aqui acontece no nosso intestino, predominantemente quando nós comemos lá uma proteína, um polissacarídeo, etc. Uma vez que você tenha no seu intestino vários tipos de enzimas, você vai liberar então as unidades menores, os monossacarídeos, aminoácidos e ácidos graxos. Esses nutrientes serão absorvidos, irão para o seu sangue. No seu sangue, esses nutrientes serão quebrados novamente. Serão quebrados e produzirão a acetil-CoA. No meio desse caminho aqui, quando nós falamos de monossacarídeos, existe a glicólise. A glicose, então, é um processo anterior à formação da acetil-CoA. Então, todos os nutrientes, aminoácidos, monossacarídeos e ácidos graxos, quando quebrados no nosso organismo, produzem a mesma unidade. Produzem todos acetil-CoA. A acetil-CoA, por sua vez, será quebrada no nosso organismo a partir do ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Esse acetil-CoA será quebrado, liberando no final ATP, que é a nossa energia celular, e gás carbônico, que nós eliminamos quando nós expiramos. Então, o gás carbônico que nós eliminamos é a partir da quebra desses macronutrientes. Bom, o processo catabólico da aula de hoje é especificamente a glicólise. Em aulas anteriores falaremos sobre a fosforilação oxidativa, cadeia respiratória e cadeia transportadora de elétrons. Bom, nós temos aqui então aulas posteriores. Então nós temos aqui que a glicose, ela é quebrada, e essa quebra origina 2 moléculas de piruvatos. A quebra da glicose originando 2 piruvatos é a partir da glicólise, que são 10 reações sucessivas. Essas 10 reações vocês têm que memorizar, têm que aprender. Uma vez que você produza piruvato, esse piruvato pode ter fins diferentes. O mais esperado é que o piruvato dê origem a acetil-CoA. A acetil-CoA, por sua vez, dará origem a gás carbônico e água. E, claro, liberando o ATP. Esse mecanismo aqui do meio é o mais comum nos animais e nos vegetais. Além disso, em alguns tipos de células, essa célula, no próprio ser humano, tem a capacidade de pegar o piruvato e em condições de hipóxia, ou seja, de falta de oxigênio, de redução de oxigênio, pega o piruvato e transforma em lactato. Lactato é ácido lático, encontrado, por exemplo, no iogurte. O lactato é o responsável pela dor quando nós estamos fazendo musculação. Então, algumas células nossas, principalmente a célula muscular esquelética, tem a capacidade de pegar o piruvato e converter em lactato, em condições de pouco oxigênio. Então, essas células têm essa capacidade. Assim como também os eritrócitos, as hemácias, também chamadas popularmente de glóbulos vermelhos. As hemácias realizam somente a etapa de conversão do piruvato em lactato. Então, as hemácias produzem um pouquinho de lactato. E nós temos alguns tipos de bactérias que produzem lactato, são as bactérias que originam os iogurtes, por exemplo. E outros tipos de bactérias pegam o piruvato e convertem o piruvato em etanol e gás carbônico.
São essas bactérias as responsáveis pela produção da cerveja e pela produção de pães. Nós iremos detalhar todo esse mecanismo em seguida. Bom, a glicose ela é extremamente importante para todos os animais, porque é a partir dela que nós obtemos a nossa energia celular, o nosso ATP. Nesse sentido, a glicose possui 4 destinos possíveis. Primeiro destino da glicose: fornecer como substrato para a síntese de carboidratos complexos. Então é a partir da glicose que você produz o glicogênio, para você armazenar quando for necessário. Esse glicogênio fica armazenado predominantemente no fígado e no tecido muscular. Segundo destino: ser armazenada na forma livre de glicose nas células. Porque assim que a sua glicemia vai diminuindo, você entra no quadro de hipoglicemia, você libera a glicose que está armazenada livre para o sangue, para que você não morra de uma vez para a outra. Outro destino é que a glicose é oxidada a piruvato, que é essa oxidação que nós vamos ver na aula de hoje, que é a glicólise. A oxidação a piruvato produz energia, produz ATP. E o último destino é que a glicose é oxidada, transformando-se em uma pentose, que no caso é a ribose 5-fosfato, necessária para a síntese do RNA. Então, a glicose também é importante para que você produza o RNA. Esses são os 4 destinos possíveis da glicose. Uma vez que a glicose esteja no seu sangue, ela faz qualquer um desses mecanismos. Vamos detalhar agora a glicólise. Bom, para que a glicose que está no seu sangue chegue dentro da célula e dentro da célula ela seja convertida a piruvato, ela gere energia, é necessário que a glicose saia do sangue e chegue na sua célula. Para isso existem os transportadores. O principal transportador é o transportador que transporta ao mesmo tempo uma molécula de sódio e uma molécula de glicose, chamado transportador sódio-glicose. Esse transportador pega o sódio e a glicose que está no sangue e transporta para dentro da célula, onde então irá acontecer o processo de glicólise. Outro tipo de transportador é o transportador específico, chamado transportador GLUT. GLUT vem de glucose, que é o nome em inglês da glicose, e GLUT, o T de transporter, transportador da glicose. Existem até 14 tipos de GLUT, sendo que os mais importantes são o GLUT 3, 1, 4 e 5. O GLUT 3 encontrado principalmente nos neurônios. GLUT 1 encontrado nos eritrócitos e no encéfalo, nosso sistema nervoso central. Eritrócitos, já mencionamos anteriormente, que são hemácias. GLUT 4 encontrado no tecido adiposo e no tecido muscular. Porém, reparem que eu coloquei aqui um asterístico. Por quê? O GLUT 4, para que ele funcione, é necessário a insulina. Nesse intuito, quando você tem insulina, a insulina se liga no seu receptor. Essa ligação insulina-receptor faz com que aconteça a abertura do transportador de glucose. Esse transportador, então, se abre, a glicose sai do sangue, vai para dentro do tecido. Se você não tem insulina, você não tem funcionamento do GLUT 4. Ele fica fechado. E o GLUT 5? O GLUT 5 transporta frutose do intestino delgado para o seu sangue. Porque quando você come a sacarose, o açúcar de cozinha, a sacarose é um disacarídeo. Mencionamos também na aula de carboidratos. Quando você consome, então, esse disacarídeo, ele é composto de glicose e frutose. Nenhum carboidrato pode ser jogado fora. Então, como a frutose tem que entrar para a nossa célula e ser utilizada para gerar energia, a frutose é transportada pelo transportador GLUT 5. Espero que até aqui vocês tenham entendido o conceito básico de metabolismo de glicose. Então, aqui é um abrangindo de forma geral o processo de glicólise. A glicólise são 10 reações enzimáticas. Elas se dividem em 2 fases, fase preparatória e outra fase de retorno. A fase preparatória é uma fase de investimento, no qual você vai gastar ATP, você vai gastar energia. Imagine, por exemplo, quando você vai investir dinheiro na poupança.
Quando você vai investir, de maneira inicial você gasta, para depois de algum tempo você ter o retorno do seu investimento. A mesma forma acontece com a glicólise. De maneira inicial você investe energia, para depois, na segunda fase apenas, você ter o retorno do ATP que foi investido. Nós temos então a fase de investimento, que são 5 etapas, e a fase de produção, que também são 5 etapas. De maneira geral, no final da glicólise, após as 10 reações enzimáticas, temos que há uma produção de 2 ATPs e uma produção de 2 NADH. ATP, energia celular. NADH, transportador de elétrons. Bom, essas reações então partem da glicose, chega até o piruvato, dessa parte aqui. Sendo que existem várias enzimas, ou melhor, uma enzima para cada uma dessas fases. Aqui eu destaquei as 3 enzimas mais importantes. Primeira, a hexoquinase, fosfofrutoquinase e piruvatoquinase. No próximo vídeo, nós vamos detalhar agora as 10 reações que compõem a glicólise. Espero que vocês tenham entendido o conceito inicial de metabolismo, vias catabólicas, vias anabólicas, o destino da glicose e os transportadores da glicose. E o conceito geral de glicólise. A glicose é quebrada até a produção de piruvato. Bom, no mais, curtam a página, curtem, critiquem, comentem, indiquem para um amigo, claro, se tiver alguma dúvida, né? E bons estudos. E será liberado o próximo vídeo sobre a glicólise, a fase 1 e a fase 2 mais na frente. Beijo!